Pessoal, esses tempos atrás eu estava lendo um dos livros da Bíblia, que é o livro de Daniel. Alguns chamam ele de profeta Daniel, mas na verdade Daniel era um funcionário público do alto escalão na época do Império da Babilônia. Daniel era judeu e, assim como todos os outros povos daquela época, do Oriente Médio, foram conquistados pela Babilônia. É um império que cresceu e foi tomando e conquistando os territórios. E ele, pela sua formação, pela sua inteligência, sabedoria e principalmente a presença de Deus com ele, ele acabou sendo designado como, vamos dizer assim, o primeiro-ministro daquela época em todo o império. A história de Daniel é muito interessante. Se você tiver curiosidade de ler, eu recomendo. E traz bastante ensinamentos para nós. Uma das características bem interessantes do livro de Daniel é que ele mostra as visões do futuro que Daniel teve. Daniel foi um dos poucas pessoas, pelo menos registradas na Bíblia, que tiveram visões do que aconteceria no futuro. Que tipo de coisas? Novas lideranças políticas que se levantariam, novos impérios, para onde que as coisas iam caminhar, o nível de dificuldade. Então, ele teve assim uma visão do futuro. Isso me chamou muita atenção, porque se é uma coisa que nos angustia, é o futuro. Como eu disse agora no início, né, nós tivemos o ano de 2021 muito apertado, muito difícil, complicado, né, em várias situações. O ano de 2020 também foi assim. Agora a gente começa um novo ano, gira o calendário e a gente fica na expectativa. O que vai acontecer? Quais perspectivas que eu tenho? Quais perspectivas que nós temos? Como empresa, como pessoas, como famílias, perspectivas pessoais, muitas indefinições. A gente vê, por exemplo, um movimento muito grande no que se refere a investimentos financeiros. Existe aí uma onda, eu não sei se é de modismo, eu não sei quais interesses por trás disso, mas para que as pessoas apliquem suas reservas na Bolsa de Valores. A taxa de juros das aplicações de renda fixa está muito baixa. Agora está aumentando a Selic, deveria dar uma estimulada nisso, mas ainda assim as pessoas têm medo. Parece que está tudo instável, nada é certo. O fato é que, dentre as diversas visões que Daniel teve, ele teve uma visão onde, durante um bom tempo, dois reinos entrariam em conflito. Aqui na Bíblia chama de Reino do Norte e Reino do Sul. Então, esses dois reinos iam entrar em conflito durante muito tempo. E é interessante porque a gente vê que essa história se repete, né? Tem sempre dois reinos, dois impérios, duas forças políticas disputando o poder no mundo. Nós tivemos isso recentemente, né? Estados Unidos e União Soviética, que hoje é a Rússia. Nós temos isso hoje, Estados Unidos e China. Parece que tem sempre uma disputa pelo controle, pelo governo e pelo poder. E Daniel teve uma visão assim muito drástica a esse respeito. E quando ele teve a visão, aconteceu algumas coisas com ele aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 15. Diz assim, ó, enquanto ele me dizia essas palavras, esse ele que dizia para Daniel era um anjo de Deus que estava trazendo a revelação para ele. Eu dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Eu acho que ele viu tanta coisa que ele ficou sem palavras. Então, um ser semelhante a um homem me tocou nos lábios e eu passei a falar. E eu disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como posso, então, eu falar com meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim e outra vez me fortaleceu e me disse: não tenha medo, homem muito amado.
Que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. Só esse trecho. Então, depois dessa visão, Daniel ele fica atordoado. Ele cai no chão, ele fica sem palavras. É necessário um ser angelical chegar para ele e o fortalecer. E eu quero destacar aqui algumas coisas da análise que ele fez de um futuro incerto, apesar de que ele estava tendo uma revelação, aquilo não era incerto. Ele vivia um contexto de guerra política muito grande também. E é um contexto que a gente vive guardado as suas proporções. E ele recebe, então, uma mensagem. A primeira coisa, fala assim, não tenha medo. E uma coisa que nos abala é o medo, né? É a incerteza, a insegurança, o que vai vir depois. E para fortalecer esse não tenha medo, ele recebe uma mensagem assim, você é uma pessoa muito amada. Você é um cara amado. E quem está falando isso é Deus. E o amor, às vezes a gente olha o amor como algo muito assim sentimental, muito emocional. Mas resumindo o que é o amor é se importar com o próximo, é se importar com a pessoa amada, é se sacrificar por ela, é proteger. Quando a gente ama, a gente protege. Quando a gente ama, a gente se sacrifica. Quando a gente ama, a gente se coloca à disposição. E aqui o próprio Deus está falando isso para Daniel. Não tenha medo, porque você é amado. Você é meu protegido. Você é aquele em que eu me sacrifico por você, eu me importo com você e eu estou ao seu lado. Existe uma outra passagem bíblica que diz assim que no verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a gente é amado, a gente não tem medo. Então, a primeira coisa que é falado para Daniel é isso: não tenha medo porque eu te amo. Não tenha medo porque eu estou do seu lado. Não tenha medo porque eu estou com você. A segunda coisa que ele fala é assim: que a paz esteja com você. E se é uma coisa que a gente busca é a paz, né? Dia 1º de janeiro é o Dia Internacional da Paz. E depois que passa os fogos de artifício, as festas, as famílias, os ajuntamentos, e cada um volta para a sua vida, nós voltamos aos nossos conflitos, às nossas lutas, às nossas batalhas, e cadê essa paz? E aqui o próprio Deus está falando assim, que a paz esteja com você. E ele não está torcendo para que a paz esteja com Daniel. Ele está afirmando, porque a Bíblia também diz que o Deus é o Deus de toda a paz. E uma paz que excede o nosso entendimento. Uma paz que ela é tão profunda que ela é árbitro em nossos corações, ou seja, é uma paz que dá para nós a sensibilidade de tomar decisões, dá para nós a capacidade de tomar a decisão certa. De mesmo numa situação difícil, em circunstâncias difíceis, a gente tem uma noção para onde que a gente pode ir. Então, que essa paz que foi declarada para Daniel é uma paz que é declarada também para mim e para você. E essa paz enche o nosso coração para que a gente possa tomar as melhores decisões no nosso trabalho, com as nossas equipes, com o nosso chefe, com a nossa empresa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos pais. É necessário ter paz para tomar uma boa decisão. E, finalmente, ele dá uma palavra redundante aqui. Ele fala 2 vezes, anime-se. Sim, anime-se. E uma coisa que a gente sempre precisa é de ânimo. Existem hoje muitas palestras e coaches, né, para trabalhar o nosso motivacional, mas a verdadeira motivação ela vem de dentro, ela vem do interior. E aqui quem está dando essa motivação é o próprio Deus, é o Deus criador, é o Deus que conhece, é o Deus que formou as nossas emoções, formou o nosso sentimento, formou a nossa personalidade, determinou o nosso caráter. E ele está falando assim, anime-se, tenha ânimo, fique animado mesmo, se levante, caminhe. É difícil, o futuro que você está vendo, que eu estou mostrando para você, é difícil, é complicado, mas eu te amo, eu te dou a paz, e eu estou falando agora, anime-se. E ele termina esse pequeno trecho que eu li dizendo assim, enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido. Então, para esse início de ano de 2022, eu quero trazer essa palavra para nós. A partir do momento que a gente se coloca diante de Deus e reconhece que Deus não é simplesmente uma religião, não é um ser de outro, um poder maior, mas é um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus que se relaciona,
Então nós temos um amor para não sentirmos medo, nós temos uma paz que nos capacita a todas as decisões e a gente tem ânimo, tem fôlego para que a gente possa continuar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso propósito. O futuro é difícil? É sim. Foi o que foi revelado para Daniel. Mas nós temos a presença de Deus conosco para trazer esses três ingredientes. Né? Um amor que tira o medo, uma paz que traz discernimento e um ânimo que vem do alto. Não é nem de dentro de nós, nem de fora de algum palestrante motivacional, mas é o ânimo que vem do alto, daquele que nos criou. E assim eu espero que todos nós possamos, então, nos sentir fortalecidos, nos levantar e partir para o abraço e conquistar aí mais esse ano que está nos proposto à nossa frente. Amém? Quero fazer, então, uma oração para que isso fique firme na nossa mente, no nosso coração e gere em nós confiança. Senhor, eu quero te agradecer por esse início de ano. Já estamos aqui no dia 10, mas é onde as coisas agora começam a acontecer, começam a se agitar, começam a se alinhar. E nós estamos aqui nos colocando diante do Senhor, olhando um futuro que nos deixa temerosos, incertos, olhando um futuro que não sabemos para onde vai, qual é a influência e o impacto dele na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui a Tua presença que nos dá esse amor que tira o medo, essa paz que dá direção e esse ânimo que vem do alto, que é profundo e que nos dá condições de caminhar e de prosseguir. Eu peço que o Senhor nos fortaleça como fortaleceu a Daniel, a cada um de nós que estamos aqui. E abençoa, assim, Pai, esse nosso início de trabalho, início de ano, início de semana, início de dia. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém.